Sejam todos bem-vindos ao Seminário Estadual da Comissão de Orientação e Fiscalização da COF, que tem como tema os dilemas éticos e técnicos da atuação profissional no cotidiano. O Seminário Estadual precede o Encontro Estadual da COF, que desde 2016 faz parte das ações descentralizadas do CRES, Nona Região São Paulo, sendo uma construção coletiva por toda a COF, que abrange a COF estadual e as 12 subCOFs, presentes nas 11 seccionais e da sede. Essa descentralização proposta é uma estratégia de aproximação junto à categoria profissional, nas discussões acerca do exercício profissional, objetivando melhoria na qualidade da prestação de serviços aos e às usuárias, como também a defesa da profissão. Toda a organização foi composta pela subCOF, da seccional de Marília, e pela COF estadual. Assim, aproveitamos para agradecer todos e o empenho de todos os funcionários e todos os que estiveram envolvidos. Agradecemos também à Unimar pela cessão do espaço para a realização deste evento. Agora nós vamos iniciar compondo a mesa de abertura. Assim, chamamos Patrícia Ferreira da Silva, vice-presidenta do CRES São Paulo e coordenadora da Comissão de Orientação e Fiscalização. Também convidamos Eliana Aparecida Gonçalves Albonetti, diretora da seccional de Marília, diretora que compõe a subCOF de Marília. Cada uma terá 5 minutos. Bom dia a todas e todos. Dizer que a gente está muito feliz de conseguir chegar a Marília com o Seminário Estadual da COF. Como já foi dito aqui na abertura, isso faz parte de um projeto da gestão Ampliações Trilhando a Luta com Consciência de Classe, que é a descentralização das ações para o maior alcance da categoria. Antes de... Eu sei que eu tenho 5 minutos, eu vou tentar fazer isso, mas falar um pouco, porque às vezes a gente vai falando um monte de sigla, um monte de coisas, e parece que isso está resolvido, e por vezes não, né? Então, antes de explicar um pouquinho por que existe uma comissão de orientação e fiscalização na estrutura do conjunto Cefes-CRES. A gente tem um conjunto, né, que representa a nossa categoria, que faz a defesa, a regulamentação, a disciplina, a orientação e a fiscalização da profissão. E, neste conjunto, a gente tem anualmente um encontro nacional, em que delegados e delegadas discutem as pautas dessa profissão e lá vota, constrói as deliberações, a agenda programática por um triênio. E, dentro desse triênio, para a orientação e fiscalização da profissão, a gente tem 14 pautas, né, 14 deliberações. E a gente está trazendo aqui uma delas, que é discutir esse cotidiano profissional. Dentro da estrutura do CRES São Paulo, nós temos 14 comissões, entre elas a Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional, que é responsável por toda a fiscalização do Estado de São Paulo. Dentro dessa comissão, a gente tem o setor de fiscalização profissional, onde trabalham as agentes fiscais, assistente administrativo e a coordenadora do setor. Aí a gente vai ter em cada seccional, que nós temos 11 no estado de São Paulo, em cada uma subCOF, que é uma subcomissão de orientação e fiscalização da profissão. Aqui em Marília, a gente também tem uma, que é extremamente atuante e importante para a região. Quem não conhece, convido a conhecer a seccional, sua estrutura, as diretoras que lá estão, dialogar com essa categoria, com essas mulheres que estão lá lutando, fazendo a defesa da profissão. Unam-se a elas para a gente poder construir cada vez mais o fortalecimento da nossa profissão. Dentro disso, a gente tem descentralizado desde 2016, indo para Santos, Bauru, Araçatuba, São José dos Campos e agora Marília. E a gente já tem programado São José do Rio Preto e depois Presidente Prudente, a realizar o Seminário Estadual da COF, que é onde a gente vai debater o cotidiano a partir do olhar da orientação e da fiscalização da profissão. Que a gente tem uma política nacional de fiscalização, quem não conhece, convido a conhecer, Resolução 512 do Conjunto Cefes-CRES,
tem a política nacional, ela vai falar das dimensões dessa fiscalização, o que é que orienta a fiscalização do conjunto Cefes-Cres. Tem 3 dimensões. Uma delas, afirmativa de princípios e compromissos conquistados. Então, quando a gente traz um seminário desse, a gente está aqui afirmando essa dimensão, dizendo, olha, a gente tem princípios e compromissos que foram conquistados, e a gente, nesse debate, nós temos o compromisso de afirmar isso. Então, nós vamos aqui, também neste seminário e nas ações gerais da orientação e fiscalização da profissão, afirmar os princípios e compromissos conquistados. A gente também tem a dimensão político-pedagógica, que é aquela que a gente trata com muito carinho, porque é o que a gente, inclusive, se apega muito, que é a importância que tem a orientação para a categoria, o subsídio que a gente oferece a essa categoria, para que a gente consiga, cada vez mais, acertar na nossa atuação profissional. Então, é aquilo que a gente chama de prevenção. Como é que a gente previne? É com a dimensão político-pedagógica. A gente tem aí o compromisso de orientar, seja nas ações de fiscalização, quando a gente vai até um serviço, faz o diagnóstico das irregularidades, e a gente orienta a categoria e também exige adequação quando há irregularidades da própria instituição. Então, o político-pedagógico é o que a gente aí mais se apega para poder orientar a categoria. E tem a normativa disciplinadora, que a nossa ação também tem que dar conta, né, como eu disse agora há pouco, de adequar, né, de corrigir as irregularidades. Então, a gente vai lá também nos serviços, nos locais, orientar a categoria e também, nesse espaço, dizer, olha, esse é o nosso compromisso, esse é o nosso princípio conquistado, a gente está aqui orientando a partir da dimensão político-pedagógica e a gente precisa corrigir, a gente precisa adequar, a gente precisa deixar com qualidade de realização, de atuação profissional. Então, vamos disciplinar. Esse é um processo muito importante para a gente. Então, estar aqui é conseguir alcançar a categoria, também em Marília, das nossas ações maiores e menores, seja qual for a dimensão, o tamanho, se é estadual, se é um NUCRES. O importante é a gente conseguir dialogar de perto com essa categoria. Quero agradecer a toda a Subcof de Marília, Eliana, Vanessa, Paula, Luana e a agente fiscal Giovana, bem como a diretora Regiane e o Biratã, que se dedicaram na organização dessa atividade. Quero agradecer a toda a COF, né, que aí nós temos a Fran e a CIDA, que são as bases da COF, da Comissão Estadual. Nós temos a Regiane e o Biratã, temos o diretor Everaldo, né, também, e temos a Neide e, periodicamente, agentes fiscais com a gente naquele espaço de discussão das demandas de orientação e fiscalização do Conselho de São Paulo. Quero agradecer a todas e todos presentes, que a gente hoje aqui consiga construir o diálogo, que a gente consiga aprender juntas, juntos, construir entendimentos e avançar cada vez mais na defesa da nossa profissão, no fortalecimento da nossa atuação profissional. Obrigado a todas e todos. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Sem vocês, né, não teríamos esse evento. E, por mais que o auditório pareça vazio, ele não está, porque ele é realmente muito grande, mas é o espaço que nós conseguimos, né, de maneira gratuita, para que nós contenhamos custos, certo? Então, nesse auditório, a gente costuma, quando tem eventos da universidade, acaba tendo aqui 700 pessoas. Então, nós temos um número expressivo, se a gente for olhar, né, de profissionais. É porque ele realmente é grande, né? Então, a gente não deve levar em consideração isso. Eu queria dizer a vocês que a temática de hoje ela é extremamente importante para a gente discutir. E que bom que vocês estão aqui. Porque discutir os dilemas éticos e técnicos no nosso cotidiano profissional, ele como é que eu vou dizer, assim, ele é atual, sempre atual. Ele não vai ficar nunca desatualizado, porque o cotidiano ele é cada dia novo,
não é? E nós temos que discuti-lo. Discutir, repensar nossas ações, repensar nossas posturas, repensar nossa conduta, repensar os nossos pensamentos, ações, e repensar o nosso enfrentamento. Se nós, enquanto profissionais, estamos realmente nos posicionando como assistentes sociais. Eu acho que isso é o principal de tudo, tá? Por isso que eu acho que esse debate ele vem num momento muito importante para a categoria, tá? Por mais que, né, que nós passemos por dilemas, eles são realmente... vou pular essa parte, gente, tá? Eu anotei aqui, tá? Mas eu esqueci meu óculos na bolsa, tá? Bom, estar à frente, né, junto com os meus companheiros na direção do CRES, a Neide, Vanessa, Joana, Rebeca, o Montanha, tem sido muito desafiador, tá? É um aprendizado constante. Eu aprendo que precisamos nos apropriar do nosso papel frente aos espaços de participação. Por isso, eu convido vocês a participarem como base no nosso CRES. Ai, gente, chegou aqui. Obrigado. Não sei quem foi a luz, mas está aqui. Obrigada, Lourdes. A seccional de Marília é formada, gente, por 101 municípios e nós temos 1.174 assistentes sociais. Então, é um número bem expressivo, tá? Porém, em momentos como esse, não se consegue mais do que 200 pessoas nesses eventos. Então, às vezes, eu me pergunto, o que fazer para trazermos mais pessoas para esses momentos onde nós vamos discutir assuntos importantes para nós? Então, gente, eu sempre estive também fora do CRES, mas sempre participei do CRES como base, como comissão de instrução, participei de outras entidades da categoria, como o ASP, por exemplo, que é do tribunal. E eu acho, assim, nós temos por obrigação participar de alguma forma, porque é muito fácil estarmos do lado de lá e cobrarmos. Devemos cobrar? Com certeza. Né? A gente paga uma anuidade, a gente tem que cobrar mesmo, temos que ter conhecimento, saber para onde vai a anuidade que pagamos. Mas nós podemos participar juntos das decisões, inclusive do valor que vai ser estipulado de anuidade. Mas, quando eu sou chamado a participar, eu me nego, eu me fecho, eu me coloco na zona de conforto. Então, assim, não é puxão de orelha, não, tá? É coisa de professora, mas é coisa de amigo, é coisa de uma pessoa que está num lugar hoje e que vê o quanto as pessoas não se importam com isso. E isso é importante. A gente tem espaço para isso, tá? Inclusive, eu quero convidar aqui, depois, quem tiver interesse de participar como base, deixar o nome para a gente, que a gente quer montar no CRES. O que é no CRES? São núcleos que não ficariam na cidade de Marília, a gente pode montar em outros lugares, outras cidades, tá? Núcleos do CRES, que podem discutir assuntos, ter programas, né, assim, para discutir determinadas temáticas, atividades, oficinas, etc. Aí a gente vai estudar esse projeto. Mas eu gostaria que as pessoas interessadas nos procurassem depois, tá bom? Então, vamos aproveitar a oportunidade, tá? E, diante de toda essa minha fala, eu quero só esclarecer a todas e todos que dia 15 de maio é o dia do assistente social, né? Todos nós sabemos, a gente espera
ansiosamente, todos os anos, pelo dia 15, para a gente comemorar o nosso dia. Esse ano nós temos a temática, né, na luta sempre, é isso? Nossa luta é a resistência, somos classe trabalhadora, porque nós somos classe trabalhadora e a gente tem que resistir e lutar pela classe trabalhadora, esse é o nosso papel. Então, o que acontece com o nosso dia 15 de maio? Nós não vamos ter o nosso 15 de maio no dia 15 de maio, porque nós tivemos esse evento, e claro que, como todo evento, ele dá trabalho para ser montado, organizado, o pessoal veio de São Paulo, né? Então, assim, a gente fez de tudo para receber vocês, o pessoal de São Paulo que organiza junto com a gente esse evento aqui, mas nós vamos comemorar o Dia do Assistente Social em junho, no dia 29, tá? Onde a palestrante será a professora Maria Lúcia Martinelli. O evento será no Alves Hotel, tá? No período da manhã. Então, vocês já estão convidados para esse evento também. Não temos ainda link para inscrição, nada disso. Mas, por conta deste evento aqui, eu acho que a seccional que vai sair fora do mês vai ser Marília. Mas eu peço, assim, que vocês tenham compreensão por conta disso, tá? Se sintam parabenizados já pelo dia 15, mas a comemoração mesmo será, então, com a professora Martinelli, no Alves Hotel, no dia 29, tá bom? Vocês estão todos convidados. Muito obrigado pela presença. Agora vamos compor a mesa expositora. Chamamos para a coordenação da mesa a assistente social Paula Fernandes Perinetti, que é a base que compõe a Subcof de Marília. A assistente social Cida Mineiro, que é base que compõe a COF. Bom dia a todos e a todas. Agradecemos a presença de todos vocês aqui nesse evento, né? Feliz por ter tantas pessoas aqui, né? A gente esperava uma grande participação, mas acho que ultrapassou aí a nossa expectativa. E aí a gente vai começar chamando para falar sobre a responsabilidade do assistente social, do profissional, quanto à Resolução 493 de 2006, dialogando com as resoluções 556 de 2010 e 557 de 2010, chamamos a agente fiscal Márcia Batista. Márcia, ela é agente fiscal do CRES há 23 anos. Ela fica lotada na seccional de Ribeirão Preto e atende também a região de Bauru. Ela é mestre pela PUC São Paulo em Serviço Social, doutora em Serviço Social pela Unesp de Franca. E para discorrer sobre as condições políticas institucionais e as implicações que tem no cotidiano do exercício profissional, chamamos a professora doutora do curso de Serviço Social da Unifesp, Luciana Mello. Luciana Maria Cavalcante Mello, professora doutora do curso de Serviço Social na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Campus Baixada Santista, Departamento Saúde, Educação e Sociedade, coordenação da Comissão de Estágio do curso de Serviço Social e coordenação do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão Ética e Trabalho Profissional, NEPETEP.
Os trabalhos vão se dar da seguinte forma. Cada palestrante vai ter 30 minutos para sua fala, a gente vai controlar a fala aqui. Com 5 minutos, a gente avisa vocês para não ultrapassar muito tempo, porque a gente está com uma situação bem apertadinha, né? E aí, posteriormente, a gente vai fazer um debate. Ele vai ser composto por 3 blocos, cada bloco com 5 perguntas, e cada pessoa vai ter 2 minutos para fazer cada pergunta, tá? Então, eu passo a palavra agora para a Márcia. Bom dia a todos e a todas. Me permita, eu vou usar o Data Show e vou me deslocar daqui, né? Acho que fica melhor eu ficar aí mais próximo de vocês. Primeiramente, então, eu quero agradecer à comissão organizadora desse evento pela oportunidade importante, né, de estar falando sobre 3 resoluções que são a premissa do nosso trabalho. Eu acho que é uma oportunidade para a gente dialogar um pouquinho. A minha fala ela vai ser um pouco objetiva, pragmática, pelo tempo, mas eu acho que no debate nós podemos aprofundar depois, ok? As 3 resoluções elas se dialogam também, né? E nós vamos dialogar aqui sobre esses 3 instrumentos de trabalho. Primeiramente, eu não sei se vocês têm aí na pastinha as resoluções, mas a 493 eu vi que está na pastinha, né? As demais, as outras 2, acho que não. Bom, eu vou falar um pouquinho dessas 3 resoluções, porque essas 3 resoluções elas têm algo em comum, né? Que é o sigilo profissional, tá? Elas fazem parte de uma coletânea de legislações do Cefes que foram publicadas ao longo das gestões, né, do Cefes. E nós temos essas resoluções, elas estão disponíveis no site do Cefes, tá? Tem um caderno também de resoluções e tem lá mais de 20 resoluções e que vocês podem acessar, né, fazer o download, enfim, tanto individualmente quanto o caderno com todas as resoluções compiladas. Então, eu vou falar um pouco, né, eu vou destacar algumas coisas da resolução 493, que é a resolução que dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social. A resolução 556 de 2009, que ela vai trazer procedimentos para efeito da lacração do material técnico e material técnico sigiloso do serviço social, e a resolução 557 de 2009 também, que dispõe sobre a emissão de pareceres, de laudos, de opiniões técnicas conjuntos entre assistente social e outros profissionais. Estas resoluções, elas são fundamentadas e orientadas pelo Código de Ética, pelos princípios do Código, pelos artigos do Código de Ética, e elas foram pensadas para aprimorar o nosso exercício profissional, para nos dar um respaldo legal, né? Então, é muito importante, no cotidiano profissional, que o assistente social faça uso, né, dessas resoluções, que, na verdade, são estas resoluções, o Código de Ética, a lei que regulamenta a profissão, as diretrizes curriculares, esses instrumentos todos, eles materializam o nosso projeto ético-político. E estas resoluções, na verdade, elas vão explicar melhor determinados artigos, né, desse Código de Ética. Por exemplo, lá no artigo 7º, a linha A do Código vai dizer que é um direito nosso dispor de condições condignas de trabalho, né? Então, esse direito ele fica um pouco amplo, porque o que é condições condignas de trabalho? Então, a resolução ela veio, a 493, para explicar para nós o que seria essas condições condignas de trabalho, né? Então, eu vou destacar alguns artigos da resolução, porque, como eu falei, eu vou ser meio pragmático, o tempo é curto,
Eu vou fazer alguns destaques e, no final, eu vou trazer para vocês o que há de comum entre essas 3 resoluções. Okay? Então, o artigo 2º da 493 vai dizer que o local de atendimento, tá? Não é o local de permanência, porque muitas vezes o profissional confunde. Deve ser dotado de espaço suficiente para abordagens individuais ou coletivas e garantir as seguintes características: iluminação adequada para trabalhos diurnos e noturnos, tá? Vocês podem acompanhar, tem a resolução aí também. Recursos que garantam a privacidade do usuário, ventilação adequada, espaço adequado para a colocação de arquivos, para a guarda do material técnico. Então, esses recursos que garantam a privacidade do usuário, obviamente, é ter uma sala com portas fechadas, né? Então, é nesse sentido que nós colocamos aqui esses recursos que vão garantir a privacidade e a intimidade do usuário e as informações que forem colhidas naquela relação profissional-usuário. O artigo 3º dessa resolução vai dizer que o atendimento efetuado deve ser feito com portas fechadas, de forma a garantir o sigilo. Tá? O material técnico utilizado e produzido é de caráter reservado, sendo seu uso e acesso restrito aos assistentes sociais. Esse artigo, ele dialoga diretamente com a resolução do LACRE, que é a resolução 556, que vem posteriormente, né? Que é quando a gente se pergunta que material que nós vamos lacrar, né? É exatamente esse material que fica lá reservado e que é produzido pelo assistente social e é de acesso restrito desse profissional. O arquivo do material técnico utilizado pelo assistente social, ele poderá estar em outro espaço físico, desde que respeitadas as condições estabelecidas pelo artigo 4º da presente resolução. Ou seja, ele pode estar em outro local, desde que o acesso seja restrito. Tá? Não é porque ele está em outro local que outras pessoas podem ter acesso a esse material sigiloso. Então, qual é a nossa responsabilidade em relação a esta resolução? Né? A nossa responsabilidade ela vai estar lá no artigo 7º dessa resolução, que é informar a instituição caso as condições não estejam em conformidade com essa normativa. Então, a primeira coisa que o profissional tem que fazer, ele tem que comunicar à entidade, à instituição, à empresa, comunicar por escrito, né, sobre a necessidade das adequações, para quê? Para garantir a qualidade do exercício profissional. Por isso que eu coloquei anteriormente que essas resoluções elas conversam com os princípios do Código, né? Tem um princípio do Código que vai dizer que é nosso compromisso com a qualidade da prestação de serviço, né? Com a nossa competência profissional e garantir essa qualidade no exercício profissional, na prestação de serviços aos usuários. Se necessário, né, o profissional ele poderá acionar o CRES, né, para fazer uma intervenção. Então, caso este profissional ele não obtenha, por parte do empregador, né, a resposta com as adequações necessárias, ele, então, aciona o Conselho Regional. É muito importante aqui frisar para vocês que a omissão do profissional acarretará em apuração de sua responsabilidade ética, conforme o parágrafo 2º do artigo 7º. Artigo 8º. Realizada a visita de fiscalização pelo CRES, através de agente fiscal ou conselheiro, e verificado o descumprimento do disposto na presente resolução, a COF notificará o representante legal ou responsável pela empresa jurídica, para que, em prazo determinado, regularize a situação.
Parágrafo único desse artigo, né? O assistente social ou responsável pela pessoa jurídica deverá encaminhar ao CRES, no prazo assinalado na notificação, documento escrito informando as providências que foram adotadas. Persistindo a situação inadequada, constatada através de visita de fiscalização, será registrada no instrumento próprio a situação verificada. E, a partir daí, tem outros desdobramentos, né? Inclusive a discussão no próprio pleno para que sejam aplicados os dispositivos legais que forem necessários à situação. Tá? Você quer? Então, o pleno ele é composto pela direção do CRES, né, do Estado de São Paulo, pelo Conselho Fiscal, né? Enfim, então, esse fórum, né, que é deliberativo, ele que vai aí dizer quais os dispositivos do Código de Ética que deverá ser aplicado, tá bom? Em caso de não adequação dessa situação. Nas minhas experiências, assim, de agente fiscal, nós temos notado que, muitas vezes, o nosso ofício, o ofício da COF, ele é suficiente para resolver a situação, né? Ou, pelo menos, para minorar um pouco aquela situação constatada, né? de violação, realmente, desse direito do assistente social, né? Mas, quando há necessidade, a gente encaminha para o setor competente dentro da estrutura do CRES São Paulo. Bom, a Resolução 556, que é a resolução que dispõe sobre procedimentos para o lacre do material técnico. Essa resolução é um dado empírico que eu vou trazer, mas o que eu observo é que os profissionais, por desconhecimento desta resolução, eles não acionam o CRES quando são exonerados, né, do cargo naquele local de trabalho. Por desconhecimento, talvez outra razão, mas quando a gente tem contato com esse profissional, muitos deles nos revelam que não conheciam esta resolução 556, que, na verdade, ela é de 2009. Né? Então, a gente tem aí um tempinho já dessa resolução, e, portanto, ela precisa ser mais publicizada, melhor incorporada pelos profissionais, para que realmente a gente possa... Qual que é a finalidade dessa resolução? Garantir a legalidade do serviço social. Né? Ou seja, aqueles documentos produzidos que são sigilosos, eles precisam ser devidamente lacrados. Né? Então, como que a gente procede? Quais os procedimentos quando saímos da instituição? Né? E não terá um substitutivo. Quando tem o substitutivo, a gente repassa o material sigiloso, o material técnico. Mas, quando não tem, é necessário fazer o lacre até que a instituição ela volte a contratar o profissional. Então, o artigo 2º vai nos esclarecer o que é o material técnico sigiloso, né? É toda a documentação produzida que, pela natureza do seu conteúdo, deva ser de conhecimento restrito e, portanto, requeiram medidas especiais de salvaguarda para a sua custódia e divulgação. Essa documentação produzida, esse material sigiloso, elas estão contidas onde? Né? Nos relatórios de atendimento, nos dados coletados nas entrevistas, nos estudos sociais, nos pareceres. Né? A divulgação dessas informações compromete a imagem, a privacidade, a dignidade, a intimidade, enfim, das pessoas envolvidas, no caso, né, dos usuários do serviço social. Então, é muito importante a gente se ater a esse artigo dessa resolução, entendendo o que é realmente sigiloso e o que não é sigiloso.
mas que é um material técnico, que é o artigo 4º. Ele vai dizer que entende-se por material técnico o conjunto de instrumentos produzidos para o exercício profissional de caráter não sigiloso que viabiliza a continuidade do serviço social e a defesa dos interesses dos usuários, tais como relatórios de gestão, relatórios técnicos, pesquisas, projetos, planos, programas sociais, fichas cadastrais, roteiros de entrevista, estudos sociais e outros procedimentos técnico-operativos. Tá? Bom, então, dentro daquela resolução 556, eu ressaltei apenas o que é o material técnico sigiloso e o material técnico não sigiloso. Tá? Ambos devem ser lacrados por ocasião do desligamento do profissional na instituição. E aí, nós temos a resolução 556, de 2009, que está totalmente articulada, linkada, né, com as demais, e ela traz uma questão nova para nós. Ela traz a questão do trabalho interdisciplinar e das nossas atribuições que são privativas. Né? Então, no meu entendimento, assim, quando eu leio a resolução, eu vejo esse destaque nessa resolução, né, que é garantir o artigo 5º da Lei 8662, que dispõe sobre atribuições privativas. Nós temos o artigo 4º, que fala das competências. Né? Competências são genéricas, nós temos competência, mas outros profissionais também têm competência. E o artigo 5º são as atribuições privativas, que são as atribuições exclusivas nossa. Né? Nenhum outro profissional pode realizar. Né? Então, é uma exclusividade do assistente social. E lá no artigo 5º, no inciso 5º, se não me engano, vai dizer que é atribuição privativa do assistente social a elaboração de laudos, pareceres, manifestações em matéria de serviço social. Então, o que garante aí o que é privativo é a matéria de serviço social. Né? Porque pode existir laudo médico, laudo psicológico. Né? Então, e essa resolução, ela deixa muito claro isso. Né? Bom, em caso de... Desculpa, gente, aqui ainda está na resolução 556, mas eu já falei, então eu vou passar para frente, tá? Só antes de entrar realmente na 557, desculpa, eu trouxe primeiro a interface e o diálogo entre a 493 e a 556, tá? Ainda antes de entrar na 557. Né? Então, qual que é a interface, o diálogo dessas duas resoluções? A primeira coisa é o sigilo profissional. É o que está comum aí entre essas duas resoluções. O artigo 15º do Código de Ética, ele vai trazer todo um capítulo sobre sigilo profissional. E o Código de Ética vai dizer que o sigilo profissional é um direito do assistente social. Então, é um direito do assistente social manter o sigilo profissional. No entanto, o Código de Ética comentado, ele vai trazer o reverso do direito, que é o dever do assistente social. E aí nós vamos ver por que o sigilo é um direito e por que ele é um dever. Né? Qual que é o objeto aí jurídico, enquanto direito do assistente social, manter o sigilo profissional? A defesa e a proteção da intimidade do usuário do serviço social. Para garantir esse direito, temos que dispor de condições de trabalho condignas. Então, veja o diálogo com a Resolução 493. Artigo 7º da Resolução 493, inciso A. Né? Por que é condição condigna? É ter a sala privativa, né? É ter o armário para armazenar, é ter a sala ventilada, iluminada. Então, veja como que está totalmente linkada essas resoluções. Né? De forma a quê? A garantir a qualidade do exercício profissional.
Então, mais uma vez, de garantir um dos princípios que estão colocados no Código de Ética do Assistente Social. E também, se a gente for lá no Código de Ética, no artigo 2º, inciso D, está escrito o seguinte: constituem direitos do assistente social, inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. Né? Então, aquele material que está armazenado ou na sala do profissional ou em outra sala, desde que o acesso seja restrito. Né? O sigilo profissional no Código de Ética comentado, não sei se vocês têm esse código, né? Está muito interessante. Nós temos que ter esse código comentado, eu falo, né? Porque ele esclarece coisas que no Código de Ética muitas vezes geram uma dúvida, né? E esse código ele vai trazer os objetos jurídicos de cada artigo, ele vai comentar cada artigo, cada inciso. Então, é muito interessante ter esse documento como uma bíblia mesmo, né, eu falo. A gente carregar mesmo esse documento aí, que é uma edição da Cortês. Né? Então, ele aparece, o sigilo, no código comentado, não